Capítulo 38. Frustração no desenvolvimento do atleta. Não é novidade nenhuma que a carreira de um atleta, a carreira profissional de uma pessoa, enfim, de um ser humano, né? Ela tem altos e baixos. Que história chata seria se alguém falasse o seguinte: ó, vou contar uma história pra vocês. Oi, meu nome é. Vou dar o exemplo do Michael Jordan, tá? Oi, eu sou o Michael Jordan, fui o melhor jogador de basquete, fim. Ó, que chato. Não, ela tem altos e baixos, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Isso é natural, tá? Isso é natural de toda e qualquer profissão e para um atleta de futebol não é diferente. Você já presenciou algum atleta que começou a passar por um momento de dificuldade e por algum motivo pensou em desistir? Então é justamente sobre isso que nós vamos falar, tá? Muita gente acaba tendo uma frustração sobre o seu próprio desempenho, frustração sobre as adversidades, sobre tudo quanto é motivo, né? Frustração é algo que a gente não imagina que aquilo aconteça e por algum motivo aquilo acontece e que deixa a gente abalado. Só que frustração não pode ser algo negativo. A gente não pode pensar que a frustração em si ela vem para nos estabilizar, que vem para fazer algum mal ou algo do tipo. Não é isso. Até porque se eu parar para perguntar para você assim, ó, pensa comigo. Se eu chegar e falar para você assim, pai, qual foi o momento da sua vida que mais marcou, um acontecimento em si que mais te marcou? Eu tenho certeza que você vai falar do momento que você passou por um desafio, por alguma coisa que foi relevante, por alguma coisa que te marcou justamente por causa dessa contrapartida. É por isso que muitas vezes o atleta ele aprende muito mais com a derrota do que com a vitória. Não é que a gente vai criar um atleta perdedor, mas acontece que dentro desse ponto ele vai aprender mais, porque ele vai ressignificar o que aconteceu. E quando um atleta não está bem, ele não está bem ou na parte técnica, ou na parte tática, ou na parte física, ou na parte comportamental. E ele acaba se frustrando. É natural isso, tá? Esse sentimento. Frustração sempre vai acontecer. Porém, entretanto, todavia, né, o atleta não pode permanecer no momento que ele está por muito tempo. Ele tem que entender que se o negócio está bom, que aquilo vai passar. Ou se está ruim, que também vai passar. O que os clubes na categoria de base acabam fazendo com esse tipo de atleta, né? Para colocar eles em contexto de frustração, até para poder treiná-los sobre isso, acabam colocando eles numa categoria acima. Por quê? Porque eles vão ter que se ambientalizar, já vão ter que se situar, já vão ter que se adaptar muito mais rápido, né? Acabam colocando esses atletas de destaque muitas vezes na reserva, porque ele fala, eu sou intocável, eu não vou ser nunca reserva. E a gente já fez uma aula sobre isso, né? Você já viu um capítulo sobre isso, que é justamente que acontece. Seu filho pode ser craque do que for, em um determinado momento é importante até ele ir para o banco para ele entender isso. Ou até ficar de fora de uma relação de jogo. O atleta ele não entende, ele fala por quê e tudo mais, mas isso serve como aprendizado. Tem muitos atletas que quando começam a passar pelas primeiras dificuldades, não só pensam quanto abandonam a carreira. Por isso que eu costumo dizer que a maioria das pessoas não fracassam, elas desistem, porque quando chega numa determinada adversidade, elas acabam saindo. Como você pode ajudar os atletas? Se você for pai, já começa com a maneira do apoio incondicional. Tentar detectar se ele está nesse momento e sempre se colocar à disposição, do tipo, como é que eu posso te ajudar? Essa pergunta, olha, ela transforma o mundo, sabe? Como é que eu posso te ajudar? Você, pai, perguntar para o teu filho, como é que eu posso te ajudar? Né? Não é só dar tapinha nas costas, bater palma quando está dando tudo certo. Quando está difícil, é aí que a gente vê o quanto que as pessoas estão próximas da gente e tudo mais. Você que é treinador, para mim é algo muito óbvio. Sabe, a chance, você tem o privilégio de poder entender cada momento que esse atleta está. Entender se ele está no momento bom, no momento ruim, e entender de que maneira que você consegue ajudar. E também não tem problema nenhum você falar, atleta, como é que eu posso te ajudar? Também não tem problema nenhum. O terceiro ponto é o atleta ter um objetivo muito bem estipulado, e você, pai, tem um papel fundamental para poder orientá-lo, dando o foco necessário do que precisa ser feito. E como você, pai, consegue evitar essa frustração do seu filho? Diálogo sempre, né? Diálogo eu acredito que resolve